Graça e paz de Jesus a todos e todas, amém? Louvado seja Deus. Quero convidar as irmãs e irmãos a elevarem seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Fale com Deus. E peça ao Senhor que no nome de Jesus manifeste a sua graça e o seu amor nesse lugar. Vem, Senhor, em nome de Jesus, falar o nosso coração. Vem, Senhor, tomar a liberdade de fazer em nós e entre nós aquilo que Tu queres. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vêm, pois quem está assistindo aí deve ter percebido que a conexão caiu. E a internet está bem ruim, está um dia chuvoso. E é isso. É o que tem para hoje. Bom, então vamos orar? Sim, amém. Feriadão, verdade. Certo. Pronto. Então vamos orar? Oremos. Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse momento de cânticos, de louvor a Ti. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Pai bendito, nós queremos entregar a Ti. Recebe, Senhor, os dízimos e ofertas a Ti entregues. Que o Senhor abençoe os recursos do Teu povo e os recursos dessa obra. Abre, Pai bendito, portas de emprego para aquelas e aqueles que estão desempregados. Dá vitória, Senhor, ao Teu povo. Também, Senhor, aqueles que estão empreendendo, que o Senhor os abençoe, ó Deus, para que consigam, de fato, vencer nos seus empreendimentos. Aqueles, Senhor, e aquelas que estão, Senhor, estudando para passar em algum vestibular ou algum concurso, que o Senhor os ajude também, para que consigam êxito, para que vençam. Dá vitória ao Teu povo, abre portas de capacitação pessoal, profissional, abre portas de estudo. Abençoa, Senhor, o Teu povo em nome de Jesus e conduz o Teu povo à vitória para que os Teus filhos vençam, Senhor, em nome de Jesus. Dá estabilidade àqueles e aquelas que estão trabalhando, Senhor, e que o salário do Teu povo, ó Deus, seja de maneira digna, Senhor Deus, para o sustento, que sejam valores, ó Deus, que dignifiquem o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pai bendito, nós também queremos entregar em Tuas santas mãos a vida de Sinara. Toma, Senhor, Sinara e toda a sua família em Tuas santas mãos. Abençoa, ó Deus, a Tua serva
E de uma forma especial, ó Deus, o pedido da tua filha pelas pessoas que estão viajando nesse feriadão. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha com a tua graça e com a tua forte mão abençoar, Senhor Deus, a todos estes que viajaram. Que o Senhor, ó Deus, os conduza durante todo esse processo de viagem até o seu retorno em paz e segurança, para que voltem, Senhor Deus, com alegria e com segurança aos seus lares. Senhor, seja também com a irmã Zélia, abençoando a tua serva, de uma forma especial a sua saúde. Que o Senhor, em nome de Jesus, passe a tua mão saradora, ó Deus, sobre ela. Pai bendito, se possível for, Senhor, que ainda pela manhã a tua serva já se sinta bem melhor, ó Deus. Permita, Senhor, que ao sair desse culto, ela já se sinta bem melhor, Senhor Deus, e bem aliviada, ó Deus, das suas dores, ainda nessa manhã. Pai bendito, nós temos orado constantemente pela saúde da tua serva, e nós rogamos a ti, Senhor, que venha o teu bálsamo, que venha o teu refrigério, que venha a tua força sobre a tua serva, ó Deus, para que ela consiga, Senhor, vencer e lidar da melhor forma possível, Senhor Deus, com todo esse processo. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e vem, Senhor, falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Pai bendito, essas coisas nós oramos em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 12. Hoje nós refletiremos sobre a mulher e o dragão. Apocalipse capítulo 12. Enquanto os irmãos e irmãs estão abrindo ou acessando as suas Bíblias, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu sempre tenho dado indicações de leitura sobre como estudar o livro do Apocalipse. Essa aqui é uma das indicações que eu tenho. Bom, o nome é Apocalipse de João, Esperança, Coragem e Alegria. É uma série de círculos bíblicos, é um livreto com alguns estudos bíblicos, escrito por um dos maiores teólogos aí do Brasil e talvez do mundo mesmo, que é o Carlos Mesters. Carlos Mesters é um grande teólogo e abençoou muito a nossa nação. E o Carlos Mesters, ele sempre publicava, né, pela editora chamada CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, que fica lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Então ele publica, aí tem um site lá do CEBI, vocês podem procurar, se eu não me engano é cebi.com.br, e o CEBI vende várias revistinhas de estudos bíblicos, vários livros e tudo mais, e com preços acessíveis, assim, né? Ou pelo menos um pouco mais acessível, que livro no Brasil já é uma coisa difícil, né? Mas o CEBI, ele sempre tenta lançar com preços mais acessíveis e popularizar o conhecimento. E aí tem essa série, né? São 4 livrinhos, e se eu não me engano é um verde, um amarelo, esse azul e um vermelho. São 4 livrinhos e são estudos, né, no livro de Apocalipse, que é muito bom, muito legal, tá bom? O Carlos Mestres é assim uma referência mesmo em estudo bíblico. É um dos materiais que eu tenho usado aqui para estudar o livro de Apocalipse com os irmãos, e eu gostaria de recomendar esse material, caso alguém deseje aprofundar além do que nós temos trabalhado aqui na igreja. Alguém diga assim: pastor, eu ouvi as mensagens e quero estudar mais, eu quero conhecer mais, eu quero ler mais. Se alguém tiver esse desejo, segue aí essa indicação de leitura.
Tenho também ainda um comunicado, tá bom? No próximo sábado, dia 20, às 16 horas, ocorrerá uma mesa aqui na igreja, certo? De diálogo, sobre mulheres negras, violência doméstica e a pandemia. Então, será uma mesa mediada por nossa irmã Nayara. Quem está construindo essa mesa é a pastoral da negritude da nossa igreja. E nós teremos a presença de algumas convidadas, entre elas a nossa irmã Silvana, mas teremos também a presença de 2 outras convidadas que são de fora, não são membros da nossa igreja, e que estarão aqui, né, para dialogar conosco. Então, está toda a igreja convidada, convocada para estar aqui no sábado, dia 20. O dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, em homenagem também ao Dia da Consciência Negra, e como uma afirmação de fé de que nós cremos que Deus é contra o racismo, nós estaremos aqui no dia 20 fazendo essa mesa de diálogo. Então, eu conto, né, com a presença dos irmãos e irmãs no sábado, dia 20, tá bom? Aqui na igreja, às 16 horas. E no dia 21, no domingo, haverá a nossa ceia. Então, semelhante às demais ceias, nós cearemos pela manhã e pela noite, tá bom? Então, os irmãos e irmãs podem vir aqui participar da ceia. Já há algum tempo, nós temos adotado a medida de que são cultos diferentes. Houve um tempo no início da pandemia que nós fazíamos o mesmo culto, a mesma pregação de manhã e a mesma pregação de noite. Agora, nós estamos fazendo diferente. Haverá um sermão pela manhã, outro pela noite. Já tem algum tempo que a gente tem feito isso. E isso significa que caso os irmãos venham pela manhã e também queiram vir pela noite, isso também poderá acontecer, tá bom? Então, os irmãos e irmãs estão convidados para, tanto no dia 20, participarem da mesa, quanto no dia 21, estarem aqui juntos para nós cearmos juntos, tá bom? Tenho também uma outra notícia aos irmãos em relação à nossa ceia, tá bom? A partir de domingo agora, dia 21 de novembro, nós voltaremos a ceiar juntos, certo? Então, progressivamente nós estamos retomando essas medidas aí. E caso o cenário se agrave ou piore ou qualquer coisa do tipo, nós retrocederemos, né, e tomaremos outras medidas de segurança. Mas a partir de domingo, dia 21, nós voltaremos. Como assim, pastor? Durante a pandemia, nós adotamos a medida de que cearíamos uma pessoa de cada vez indo à mesa, né? Então, agora, em novembro, nós retomaremos a ceia, manteremos ainda o distanciamento das cadeiras e tudo mais, e retomaremos a ceia todos juntos. E isso é uma preparação para que em novembro a gente retome o café da comunhão, certo? Então, em dezembro, eu falei novembro, foi? Isso. Para que em dezembro a gente retome o café da comunhão, certo? Então, possivelmente, em dezembro, o café da comunhão será também uma confraternização, né, e tudo mais, mas isso é mais para frente, certo? Então, a gente está fazendo esse ensaio aí, para que a gente perceba como é que as coisas vão se manter, como é que a gente vai lidar, certo? Um número significativo de membros já tomou a segunda dose, certo? A maioria absoluta dos membros já tomou a segunda dose da vacina, certo? Eu, inclusive, sou um deles, né? E tem, inclusive, um número significativo de irmãs idosas que já tomou até mesmo a terceira dose, não é isso? Irmã Zélia, irmã Clemilda também já tomou a terceira dose, ainda não, está aguardando, né? É isso, mas algumas pessoas já tomaram a terceira dose, que
já chegou assim aos meus ouvidos e já está aí disponível, né, para muitas pessoas. Meu pai, que tem 60 e quantos anos meu pai tem, gente? 62 anos, já tomou a terceira dose dele já tem um tempo, viu? Então vocês deem uma olhadinha aí, porque é possível que alguém não tenha tomado porque ainda não viu o calendário, porque com 62 anos já estava disponível. É isso, a turma de 60 anos para cima já pode tomar. Quem não tomou ainda, veja aí que não pode ser que não seja o calendário, não. Pode ser que seja a pessoa que ainda está aí distraída, viu? Olha aí direitinho para tomar a terceira dose, viu? E se imunizar, tá bom? Eu tenho dito, abri essa pausa aqui, né, antes de entrarmos no texto bíblico. A vacina, ela não tem 100% de eficácia, certo? É reconhecido e admitido isso entre os profissionais de saúde. Ninguém vendeu gato por lebre, ninguém nos enganou, certo? O tempo todo foi dito que o que estava sendo feito era uma vacina emergencial, certo? Ela foi feita com realmente muita pressa, mas ela foi feita com cautela para salvar vidas. A questão é a seguinte: não tínhamos tempo hábil para demorar mais ainda aguardando essa vacina com um número absurdo de pessoas morrendo. Então essa vacina, ela exige várias dosagens e ela não tem 100% de eficácia. O que é que essa vacina tem? Onde é que ela age principalmente? Ela age principalmente em evitar casos graves, como os casos em que conduz a pessoa ao UTI e ao óbito, certo? Então, a principal ação da vacina é essa. Essa é a principal ação. E isso é a grande solução mesmo para o tempo que a gente está vivendo. Porque o grande caos dessa doença era os números absurdos de pessoas ocupando leitos e os números absurdos de mortes, certo? Então, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque se você é consciente de que a vacina não tem 100% de eficácia, quando anunciar que você tem que tomar outra dose, vá. Vá. Anunciar, tem que tomar outra dose, vá. Bom? Vá. Certo? E é a velha história do mecholate. Na época não tinha outro. Ardia feito um condenado, mas era a solução que tinha, não era? Era o que tinha, né? O que tinha para aquele tempo era o quê? Era ele. Então, a vacina, pastor, eu estou assim porque não tem 100% de eficácia. Sim, e tem alguma coisa melhor que a vacina? A não ser que você acredite na fake news da cloroquina, né? Não tem coisa melhor que a vacina. Então, se não tem coisa melhor que a vacina, você tome sua vacina em nome de Jesus. Exatamente. E não existe vacina 100% eficiente, né? Pois é. Então, o que acontece? Por favor, viu? Vai lá, toma a tua vacina, tome todas as doses. Não acha, tomei 2, está suficiente. Tome as 3. Se disserem que vai ter a 4ª, tome a 5ª. Tome todas que tiver. Isso aí, tome todas. Se disserem que tem uma vacina até na alma, você toma. Vacina no osso, tome. A no cabelo, tome. Vacina no dedão do pé, tome também. Tome vacina em todos os lugares possíveis, todas as quantidades de doses, tudo que puder dar para você, você tome todas, porque a vacina é o que a gente tem aí, viu? Pode dizer, Liz. Como é que ela falou? Vai tomar 100 doses. Pois é, Liz. Tá você, Luna, tem uma turma aí aguardando quando chegar na sua idade para tomar. Pois é, tomar todas as doses que puder, é isso aí. Tá vendo aí? Aí, ó, você, meu irmão, minha irmã, que já está na sua idade de tomar. Liz está aqui dizendo que ela está guardando 100 doses dessa vacina, que não chegou ainda a do dela. Tá vendo você? Você que pode ainda está demorando, não demore não, viu? Porque tem gente aí que quer e ainda não chegou na idade. Você que já chegou na sua idade, você vá, viu? Você vá tomar sua vacina em nome de Jesus. Tá bom?
Bom, gente, eu falo um tom cômico, mas a coisa é séria, muito séria. Então, em nome de Jesus, você vá. Bom, Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 ao 18. Diz assim: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com sete coroas, ou 7 diademas, pode estar aí na sua versão. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que ele resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém. Bom, esse texto de Apocalipse 12, ele é um dos textos que também é usado para alimentar muitas ideias aí, né? Aí afora. Eu já falei sobre algumas dessas ideias que são usadas. Falei já dos 4 cavaleiros que apareceram, né? Os 4 primeiros selos. Depois falei das trombetas, né? Que também são usadas, né? De alguma forma para alimentar esse medo.
E esse texto do dragão, ele também é usado para alimentar muitos medos ou muitas coisas, e as pessoas elas enxergam às vezes no texto coisas que o texto não diz. Por exemplo, você talvez já tenha ouvido falar uma história que diz assim, que o diabo fez uma rebelião no céu e arrastou um terço dos anjos do céu. Você já ouviu essa história? Bom, esse versículo na Bíblia não existe, né? Mas é baseado nesse texto daqui, de que o dragão derrubou um terço das estrelas, e o pessoal diz que as estrelas são anjos, então o diabo levou um terço dos anjos. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que o diabo, não tem nenhum versículo, um versículo sequer que diga assim, que o diabo levou um terço dos anjos do céu, assim, né, fez uma rebelião, não tem nenhum versículo da Bíblia que diga isso. Tá bom? Então essa é uma das coisas assim que vão sendo criadas, né? Os cristãos eles vão, com o passar do tempo, fazendo esse tipo de leitura, que é uma leitura que a gente chama de leitura alegórica. O que é a leitura alegórica? Você lê alguma passagem e você atribui um significado inspirado 100% na sua criatividade, e somente nela, sem necessariamente ter uma relação com o texto, né? Então essa leitura alegórica, às vezes ela produz coisas boas, porque a criatividade nossa ela é legal, mas às vezes ela pode dar errado, né? Às vezes ela pode dar errado. Então o interessante é que a gente leia o texto, né? Leia o texto. E eu tenho batido nessa tecla porque, sem falsa modéstia, né? Eu não vou ser falsa modéstia. Agora também não quero que os irmãos me levem a mal, mas o que a gente faz aqui na igreja, infelizmente, poucos fazem. A gente ensina a Bíblia mesmo, né? A gente lê o texto com os irmãos, olha o texto, debate o texto. Pode falar, irmã Zé. É o que a gente vai refletir hoje. A gente vai chegar lá. A pergunta de irmã Zé aqui para quem está assistindo, quem é essa mulher? A gente vai caminhar aqui para a gente ir investigando. E o que acontece? Poucas comunidades fazem isso, né? Essa coisa de ler o texto, ver o que está escrito. Tem gente que talvez até, nunca me disseram nada, mas talvez as pessoas até achem ruim, assim, que num sermão, geralmente os pregadores, principalmente pentecostais, eles leem um versículo e pregam, né? Eu gosto de ler o capítulo todo. Eu quero ler o texto todo. Entendeu? Isso aí algumas pessoas podem estranhar isso, né? Acharem que está exaustivo, cansativo, mas é porque é o seguinte, é porque às vezes os crentes ele não lê o texto. E aí não vai adiantar eu ficar falando, os caras vão dizer assim, sim, ele está falando isso da onde? Ele não vai ler. E tem crente que você prega, se eu pregar sobre um versículo e falar do capítulo, ele não vai chegar em casa e vai ler o capítulo, não. Ele vai seguir a vida dele e nunca mais vai voltar naquele texto. Então, como eu já sei que os crentes fazem isso, uma porcentagem significativa das pessoas fazem isso, então o que eu faço? Eu leio o texto e vou mostrando, olha no versículo tal aí o que está escrito, olha aí o que está, olha aí, mostrando. Esse tipo de sermão é chamado de sermão expositivo. Entendeu? Para vocês não pensarem que eu faço as coisas sem metodologia. Eu não dou um ponto sem nó. Tudo isso aqui é muito bem pensado e estudado. Esse tipo de sermão, existe uma técnica de elaborar sermões, e que é chamada de homilética, e dentro da homilética existe uma metodologia de sermão chamada sermão expositivo, que é quando você trabalha um bloco grande de texto e você vai esmiuçando aquele bloco. Você vai mostrando dentro do texto ali, esmiuçando o bloco de texto. A boa parte dos pregadores pregam um sermão temático. O que é o sermão temático? Você escolhe um tema, de vez em quando eu prego algum sermão temático. Você escolhe um tema e você aborda coisas sobre esse tema, né? Por exemplo, eu quero falar sobre a salvação, o título é salvação, e aí eu vou falar sobre coisas baseadas em vários textos sobre isso. De vez em quando eu prego um sermão temático, mas na maioria das vezes eu escolho um sermão chamado sermão expositivo.
Eu quero que os irmãos olhem para o texto e avancem no texto junto comigo. Então isso é uma metodologia. E tudo que eu tenho feito tem a ver com uma forma de ensinar os irmãos a lerem a Bíblia. Então, se você disser assim, pastor nunca ensinou a gente a ler a Bíblia, você está atrapalhado, né? Toda vez que eu estou aqui no púlpito, eu estou ensinando os irmãos a lerem a Bíblia. O próprio púlpito é um exercício de ensino. Estou aqui fazendo um sermão expositivo, mostrando aos irmãos como é que se faz o cuidado e o trato com o texto. Então, ao passo que o pastor prega, o pastor também ensina. Os irmãos não saem apenas com o conteúdo do sermão, os irmãos saem também com a metodologia, o ângulo, a forma, o que o pastor prestou atenção ou não, o que ele viu, o que ele entendeu, o que ele atentou. Tudo isso é uma forma de ensinar os irmãos a como também olharem o texto, né? São cuidados. Então essa atenção, esse olhar atento para o sermão, ele também é muito importante. Bom, e aí o que é que acontece no capítulo 12? Narra-se uma história de uma mulher e de um dragão, e disse explicitamente que esse dragão, né, ele é a antiga serpente, isso está no verso 9, o dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E aí, essa dimensão, né, de que esse dragão que está perseguindo uma mulher é o próprio Satanás, só que ele dá uma outra pista, ele diz que esse dragão, ele também é a antiga serpente. Então ele está fazendo um elo aqui de ligação, ele está ligando a serpente do Éden, que era a serpente que representava a Babilônia, né? A serpente do Éden representava a deusa, o deus Osíris, né? Que era aquela coisa que os egípcios usavam de botar a serpente na testa, né? E tudo mais. Então era